Olá, segundo ano, tudo bem? Nós hoje vamos falar rapidamente, porque na aula a gente vai se aprofundar um pouco mais. Nós terminamos o vídeo passado falando sobre as chamadas condições da ação, ou pressupostos de admissibilidade do mérito, ou pressupostos da ação, que são a legitimidade e o interesse, e a importância que isso tem, o estudo dessas duas condições, para que a gente possa chegar então à análise do mérito das questões postas em juízo. Nós vamos falar hoje ainda, dentro desse capítulo da ação, de outro tema muito importante e que vai acompanhar vocês por toda a faculdade, por toda a vida profissional, que é o capítulo relativo aos chamados elementos da ação. Toda ação possui 3 elementos: as partes, a causa de pedir e o pedido. Esses 3 elementos são tão importantes que, no fundo, quando a gente estudar o capítulo da petição inicial, a gente vai ver que o núcleo de uma petição inicial, portanto, aquilo que é a parte mais essencial de uma petição inicial, é justamente a definição das partes, a qualificação dos fatos, do direito, que é a causa de pedir, e a apresentação da pretensão final, que é o pedido. Esse verdadeiramente é o núcleo de toda a petição inicial. Esse assunto também é extremamente importante, porque é através desses 3 elementos que nós identificaremos uma ação. Ou seja, para que a gente saiba do que se trata, quem serão os envolvidos, quais os motivos que geraram esta lide, que tipo de ação que ela é uma ação de natureza declaratória, ela é uma ação de natureza condenatória, ela é uma ação constitutiva, ela é uma ação com partes únicas, ela é uma ação que tem intervenção de terceiros. Portanto, tudo que envolve, inclusive a matéria da ação, tudo que qualifica, tudo que individualiza, tudo que identifica uma ação, envolve esses 3 elementos. É fundamental ainda o estudo desses chamados elementos da ação e como a importância dela ser identificada através deles, que muitos dos institutos, e um deles nós já estudamos, vão existir na prática em função desta verificação dos elementos. Vou dar um exemplo que nós já vimos. Estudamos há pouco tempo a chamada conexão, lembram? Artigo 54, que é aquele mecanismo processual que permite uma modificação de competência pela qual um processo posterior é atraído por um processo anterior já instaurado em curso, quando há em comum partes e causa de pedir. Ou seja, a gente só consegue descobrir uma conexão olhando e identificando partes e identificando causa de pedir. Portanto, é através desses elementos que a gente consegue, por exemplo, verificar a necessidade de uma reunião de processos por conta da conexão. Nós vamos, logo em seguida, verificar, por exemplo, o Instituto da Coisa Julgada. A coisa julgada é um instituto que faz com que uma certa decisão judicial se torne imutável, portanto, nunca mais se possa discuti-la. Quando essa decisão judicial ela tem como conteúdo o mérito da lide, portanto, aquilo que é o direito material que gerou o litígio, e essa decisão transita em julgado, ou seja, se torna imutável, e então produz esse instituto chamado coisa julgada, e que vai impedir que se proponha uma nova ação idêntica à anterior. E aí, quando eu falo que não é possível propor uma ação idêntica à anterior, o que a gente vai ter que analisar entre as duas ações para saber se há ou não há coisa julgada? Esta identidade dos elementos. Para eu saber que uma ação é idêntica, eu tenho que descobrir que são as mesmas partes, que é a mesma causa de pedir, que é o mesmo pedido. Porque se um dos elementos não for idêntico, não haverá coisa julgada. Da mesma forma, a litispendência. O que é a litispendência? É a identidade entre uma causa posterior e outra causa anterior que ainda tem andamento, não acabou. Quando a gente descobre, portanto, essa coincidência, ou seja, duas ações idênticas, uma atual que se ingressa e uma anterior que está em curso, para eu descobrir que a segunda não pode existir, porque não pode ter duas ações idênticas, eu tenho que descobrir quem são as partes, qual é a causa de pedir. Por quê? Porque se um dos elementos for diferente, não haverá litispendência. Pode haver até conexão, mas os institutos são diferentes. A conexão não gera a extinção da segunda ação, gera a reunião dos processos.
a litispendência e a coisa julgada geram a extinção do processo. Portanto, é muito crucial que a gente entenda a importância desses elementos como coisas que vão servir para a gente identificar esta ação. O primeiro elemento são as partes, ou seja, basicamente autor e réu. Quem serão os autores e quem serão os réus? A gente vai aprender que nós podemos ter um polo único, um polo unitário, um autor versus um réu, ou um polo composto, vários autores ou vários réus, e nós chamamos isso de litisconsórcio ativo, quando há vários autores, ou litisconsórcio passivo, quando há vários réus. E nós vamos aprender também que podem se incluir como partes terceiros que venham a aderir ao processo por mecanismos que nós estudaremos, chamado intervenção de terceiros, denunciação da lide, chamamento ao processo, a introdução de um litisconsórcio unitário, nomeação à autoria, oposição. Então são todos mecanismos que vão interferir nesse elemento chamado partes. O segundo elemento é a causa de pedir. A causa de pedir ou causa petendi é o motivo que reúne o fato e o direito como se fosse as razões que justificam aquela ação. Todo mundo que vai a juízo tem um motivo fático que gera uma certa consequência jurídica. Quando eu vou pedir numa ação judicial uma indenização, é óbvio que essa indenização nasce a partir de um conjunto de fatos e nasce por conta de uma conexão que eu fiz com um certo regulamento jurídico, uma certa norma, um certo direito previsto em algum regulamento jurídico. Essas duas coisas, os fatos e a qualificação jurídica que eu faço dos fatos, porque a gente tem fatos que não geram nenhuma consequência jurídica. E a gente tem fatos que se qualificam juridicamente. Não pagar um aluguel é um fato juridicamente qualificado. Promover um contrato mediante coação é um fato que é juridicamente qualificado porque gera anulação. Quando a gente, então, junta o fato e essa qualificação jurídica, a gente tem a chamada causa de pedir. E a causa de pedir, ela vincula o magistrado. O que significa isso? Quando o magistrado se debruça sobre um processo para julgar o seu mérito, ele deve apreciar a existência ou não do direito a partir dos fatos e da qualificação jurídica que o autor produz, que o autor promove. O fato, portanto, é a base da qual o juiz parte. Quais fatos? Os fatos alegados pelo autor na causa de pedir. Para o direito de defesa também é muito importante a causa de pedir, porque o réu vai se defender dos fatos alegados pelo autor e não de outros. Portanto, a causa de pedir também ela limita a atividade jurisdicional. Ela coloca o juiz dentro de uma caixinha que é aquela caixinha que o autor propôs. Só uma observação. Em relação à qualificação jurídica, ou seja, aquilo que o autor acha que o fato dele leva juridicamente, nesse ponto o juiz não está vinculado. Vigora entre nós um princípio que é dami factum dabo tibi ius. Na apostila tem esse nominho. O que quer dizer esse dami factum dabo tibi ius? Significa que quando o autor propõe os fatos e promove uma proposta de qualificação jurídica, o juiz não é obrigado a ficar vinculado a esta qualificação jurídica. Vejam, ao pedido final, o juiz fica vinculado, mas não a esse caminho intelectual que o autor promoveu. Vou dar um exemplo. Eu aponto fatos e digo que esses fatos, pelo Código Civil Brasileiro, me levam a uma consequência. O juiz analisa o processo e descobre que os fatos são verdadeiros e que eu realmente tenho aquele direito que eu proponho. Mas o juiz tem o direito de construir esse caminho não pelo Código Civil, mas, por exemplo, pelo Código de Defesa do Consumidor. Essa proposta de qualificação jurídica, ela não vincula o juiz. O juiz fica vinculado aos fatos e ao pedido, mas não a esse caminho lógico jurídico, porque isso do autor é uma proposta. Por quê? Porque o juiz conhece a lei, o juiz conhece o sistema normativo, e o juiz, portanto, não se prende àquilo que o autor acha que é o caminho para percorrer até chegar ao pedido. O que o juiz não pode
é fugir dos fatos e fugir do pedido. Mas o caminho entre um e outro, o juiz pode usar da maneira que melhor lhe aprouver. Ele não pode, repito, trazer fatos novos, trazer fatos que não foram objeto da defesa, trazer fatos que não foram objeto da petição inicial. O terceiro elemento é o pedido. O pedido é o objeto da ação, é a pretensão definitiva. Quando a gente olha o pedido, é importantíssimo, porque o pedido, a depender da sua natureza, vai gerar um tipo de provimento jurisdicional. Se o pedido for condenatório, ele vai ter uma providência ao final, a sentença, quando executável, vai ter um certo rito. Se a sentença for constitutiva, o pedido for constitutivo, isso significa que depois que a sentença for dada, outro procedimento vai ter que ser inaugurado. O pedido, portanto, gente, é aquilo que é a pretensão. Ele precisa ser exposto na petição inicial muito claramente. O autor precisa dizer: quero julgar procedente a ação para o fim de. Este pedido tem que ser absolutamente expresso, inteligível, objetivamente posto. No terceiro ano, a gente vai ver um capítulo só sobre pedido. E, portanto, eu preciso que a gente parta de um pressuposto. Saiba o que é pedido. Pedido é o objeto. Quando a gente pergunta qual é o objeto dessa ação, por isso que eu falei que identifica. Porque o pedido identifica. A gente sabe qual é o objeto olhando qual é o pedido. E se houver uma ação entre as mesmas partes, com a mesma causa de pedir e com esse mesmo pedido, a gente sabe que essa identidade inviabiliza a existência de duas ações. Então, é disso que a gente vai falar em sala de aula. Tá bom, gente? Até!